Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Salve, salve, querido aluno, querida aluna, professor Danilo por aqui, te dando as boas-vindas para a nossa terceira aula da disciplina de Negócios Eletrônicos do curso de Gestão Comercial. É uma alegria ter você aqui comigo e hoje você já está percebendo que eu estou com um convidado aqui num bate-papo que nós gravamos para poder proporcionar para você o acesso a um conteúdo voltado para a prática, um estudo de caso de um conteúdo muito bacana que você tem aí no seu material, que é o CRM. E eu já dou as boas-vindas para o meu querido amigo, parceiraço, companheiro de grupo de oração e ainda ex-aluno da EAD Unicesumar, Paulo Henrique, meu querido PH, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, professor. É uma honra poder participar da sua aula mais uma vez, poder colaborar com os conteúdos e estou à disposição para que a gente tenha esse papo aí bem legal sobre CRM, sobre os cases da CRMOL. Que legal, cara. Muito obrigado pela sua disposição. Eu espero dos meus alunos que nesse momento vocês já tenham lido todo o teu material, entendido um pouquinho a parte conceitual de CRM, porque agora, com esse bate-papo que eu vou fazer com o PH, é justamente uma intenção de trazer um pouco um olhar prático de como vivenciar o CRM na prática. E então, PH, eu queria que você falasse um pouquinho aí para a galera o que é a CRMOL, qual é a linha de atuação que vocês fazem, que tipo de solução tecnológica que vocês têm e os tipos de cliente que vocês atendem, por gentileza. Maravilha! A CRMOL hoje é referência em campanhas promocionais pelo Brasil todo. Nós temos clientes de todos os estados praticamente. Nós oferecemos várias soluções para campanhas promocionais, entre elas autoatendimento, hot sites, nós temos também aplicativos, nós temos integrações com aplicativos dos clientes. Hoje, a maioria dos nossos clientes são shopping centers, então, para qualquer tipo de shopping center, para qualquer tamanho, a gente consegue atender e fornecer para ele uma solução que vai tirar o cliente dele do papelzinho, da caneta, daquela coisa da urna. E agora, com a situação que estamos vivendo, né, isso também vai transformar as campanhas promocionais. Então, a galera está bastante atuante no mercado ali mais online, mais de aplicativos, de hot sites. Então, a gente já está preparado também para esse movimento aí dos shoppings, para atendê-los, né? Seja em autoatendimento, onde o cliente utiliza os iPads para realizar o seu cadastro, imprimir o seu cupom e depositar na urna, seja pelo aplicativo, seja pelo hot site, e seja por atendimento assistido, onde tem um operador ali que vai auxiliá-lo no atendimento. Ah, que bacana. Eu queria que você pontuasse também sobre a história da CRMOL, né? Há quanto tempo que a CRMOL está no mercado e uma curiosidade interessante que a gente sempre dá de exemplo, o proprietário da empresa, que é o Braga, participou de 2 edições do Aprendiz com o Roberto Justus, né? Inclusive soluções na época bem mais singelas do que vocês têm hoje, mas eram voltadas para a área de atendimento, para a área de relacionamento com o cliente, né? Exatamente. O Braga participou de 2 edições do Aprendiz, né? Sempre ele conta, foi uma experiência muito interessante. É bem legal de ouvir as histórias dessa época. Ele participou dessas 2 edições. A CRMOL, então, estava nascendo. A CRMOL hoje tem 19 anos de existência. Tá, então, já estamos aí há bastante tempo no mercado. Ela já nasceu com essa pegada de campanha promocional, de CRM, e ao longo do tempo houve essa evolução dos produtos, né? Então, inicialmente a gente tinha uma solução que ela era mais centrada em desktops, né? Um sistema mais instalado ali, Windows. Uhum. Depois disso, houve uma evolução, né, para um sistema que foi para a web. Depois
esse sistema da web hoje é o coração das nossas soluções, ele tem ramificações, seja no iPad, seja no aplicativo, e todo mundo se conversa ali, seja nas diversas integrações. Que bacana. Então vamos agora entrar no core, que é o negócio de vocês, que é o CRM, para que os nossos alunos possam entender realmente como que é isso na prática. Então, como você vivencia isso na prática do seu dia a dia, a parte conceitual, a parte teórica, os nossos alunos ali já compreenderam dentro da realidade do material deles, tudo certinho. Mas eu queria que você desse a sua visão do que é o CRM e o que ele pode proporcionar como relevância para um cliente que utiliza esse tipo de tecnologia. É bem interessante sua pergunta. Esse é o nosso dia a dia. Quando a gente fala de CRM, a gente está falando de relacionamento com o cliente, né? E o CRM é o Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Trazendo para o nosso core dentro da CRMOL, eu estou muito focado em entender como o cliente do shopping center, no caso, o meu cliente é o shopping center, mas ele tem os clientes dele, e ele quer entender como o cliente dele utiliza o espaço do shopping, como o cliente dele interage com os lojistas, com as lojas do shopping, e ele quer ter isso através de dados, através de relatórios, e para isso ele quer propor algumas ações de marketing. Então, através desses dados, desse perfil que ele consegue entender, ele propõe diversas ações que ele vai chegar e direcionar exatamente para aquele cliente a campanha de marketing perfeita, digamos assim, para que ele consiga vender mais, para que ele consiga atuar mais comercialmente. E quando a gente fala em perfil de cliente, né, o CRM é muito voltado para isso, justamente com a oportunidade que você tem de usar essa tecnologia para poder segmentar suas ações. E essa é a grande sacada do CRM. Você tem lá um nicho de clientes maior, que é todos os clientes daquele determinado shopping center. Mas nem todos têm as mesmas preferências, o mesmo comportamento, visitam o shopping no mesmo horário. Alguns são solteiros, outros são casados, outros têm família, outros é só o casal, e assim sucessivamente. Cada público de um jeito diferente. Consequentemente, cada um desses públicos tem os seus gostos, as suas preferências e os seus comportamentos. Nada melhor do que o uso da tecnologia para poder personalizar uma experiência mais interessante para cada um desses clientes. E é esse o grande objetivo e a grande sacada do CRM, né, PH? Exatamente. Além disso, a gente também pode comentar sobre a experiência que eu proporciono para esse cliente. Né? Todos querem vender mais, mas se eu utilizo uma ação de marketing que ela é incorreta ou ela é imprecisa, eu posso gerar uma experiência ruim para o meu cliente. Que em tempos hoje de internet, em tempos de redes sociais, mídias sociais, com a velocidade da informação como ela se propaga, pode ser muito oneroso para o cliente uma ação que ela tem uma precisão baixa, digamos assim, ela não entende o público que ela quer atingir. Então, isso pode se voltar contra, no caso, se a gente der o exemplo do nosso cliente, ela pode se voltar contra o shopping. Então, ele precisa entender quem é o público, o que ele faz, quanto tempo fica no shopping, qual a faixa etária, quais são as profissões que estão frequentando. E aí, como a gente tem muitos clientes espalhados pelo Brasil, a gente tem determinadas regiões com determinadas características, nós temos vários tipos de tamanho de shopping, né? Tamanho de mall, que a gente usa lá no linguajar do dia a dia. Então eu tenho um shopping que ali é um outlet, que tem um determinado público, eu tenho um shopping maior, que já atende um público mais premium, eu tenho diversas faixas etárias, diversas faixas sociais. Então tudo isso o gestor precisa entender antes de atuar, antes de estar ali na ponta, na frente, propondo ações de marketing, propondo ações de relacionamento. E eu queria que você desse um exemplo de que tipo de ação de marketing, ação de relacionamento que um software como o de vocês proporciona para a gente poder materializar, para o nosso aluno entender um pouquinho, porque com certeza alguma dessas ações que até vocês propõem para os clientes de vocês que são shopping centers, os nossos alunos já se depararam com isso, porque afinal todos nós somos consumidores, visitamos lojas, visitamos shopping centers. Então se você puder dar um exemplo para materializar, seria bacana. Legal. A gente pode
passando nesse core de campanhas promocionais, a gente pode citar, supondo que o cliente participou da campanha promocional, ele tinha até R$ 300 para poder retirar um cupom e ele está com 250. Né? O shopping, para fomentar esse retorno do cliente e esse consumo a mais, digamos assim, ele vai mandar um SMS para esse cliente, falar, cliente, eu estou vendo o seu saldo na campanha promocional de Natal aqui, como um exemplo, e faltam R$ 50 para você gerar o seu benefício. Você não quer dar uma passadinha aqui no shopping hoje e já complementar, já realizar a impressão? Ou até a gente pode ir um pouco mais além. A gente está lá numa terça-feira, sabe que terça-feira não é um dia de grande movimento no shopping. O shopping entende que tem esses R$ 50 para o cliente completar o ticket dele. Ele manda um SMS ou manda um e-mail marketing para o cliente e fala, cliente, falta R$ 50 para você completar o seu saldo para gerar um ticket, mas se você vier hoje na terça-feira, você tem cupons em dobro. Então é esse tipo de ação que a gente consegue realizar em tempo real com a massa de dados que o cliente vai tendo à disposição para conseguir fazer essas campanhas. Mas não só isso, agora a gente está falando de um período do ano que está chegando a Páscoa, eu posso segmentar as lojas do shopping, olha, eu tenho essas lojas aqui que vendem chocolate, posso ver quais clientes consumiram nessas lojas nos últimos tempos e mandar um SMS para ele, falar assim, você como já é um cliente, você tem 10% de desconto na compra de ovos de Páscoa. Então, é esse tipo de ação que o CRM proporciona para os nossos clientes para tentar atrair mais, para tentar gerar mais vendas. O exemplo que você deu dos R$ 50 faltantes, aí só para o nosso aluno poder entender, não teria muito sentido a gente mandar uma mensagem dessa para alguém que não tem esses R$ 50, alguém que já extrapolou ou que está lá, não comprou quase nada. Então seria um benefício para um nicho de clientes bem específico. Então é por isso que o CRM fala de relacionamento. Então quando você parametriza dentro do software uma régua de comunicação com esses clientes, e essa parametrização é feita por quem cuida do CRM, dependendo da empresa, dependendo da estratégia, dependendo do objetivo que ela quer alcançar, é tudo parametrizado. Então essa parametrização, depois que ela é feita, todos esses disparos são feitos de forma automática. Porque ficaria insano você tentar pegar e-mail por e-mail, telefone por telefone dos seus clientes e ficar ali disparando SMS, né, PH? Exatamente. Então, esse é um exemplo, né? Nós temos diversas situações, até ampliando um pouquinho mais o leque, não falando de campanha promocional, mas o shopping vai abrir uma nova loja de produtos de bebê. Então eu vou lá, vou fazer um filtro com todo mundo que tem filho, que é casado ou que pode estar esperando um filho, e eu vou mandar, olha, vai abrir a loja tal, que é de produtos de bebê, venha conhecer. Se você trouxer esse código aqui, você tem um cupom de desconto. Então, esses são alguns dos exemplos do dia a dia que nós atendemos ali, e isso é feito, seja pelo pessoal da CRMOL, pelo pessoal do atendimento, seja pelos operadores lá do próprio shopping, depende muito do perfil de quem está operando o sistema. Vamos pegar um exemplo agora da realidade do nosso aluno, porque você, aluno da Unicesumar, você também é impactado por comunicações que a instituição coloca, e muitas dessas comunicações elas estão parametrizadas dentro de um sistema justamente para facilitar a gestão e para que essa comunicação seja mais eficiente. Então nós temos lá mais de 200 mil alunos na Unicesumar, esse é o universo todo, alunos da Unicesumar, da EAD. Só que aí eu tenho um nicho mais específico que são os alunos de gestão comercial. Dentro desse nicho de gestão comercial eu tenho ainda pequenos nichos de alunos. Por exemplo, você tem a atividade mapa para você entregar. Faltando 2 dias para você enviar a sua atividade mapa, o sistema observa, eu tenho uma quantidade de alunos que já entregou, uma quantidade de alunos que ainda não entregou. Para essa quantidade de alunos que já entregou, eu vou disparar uma mensagem, olha, obrigado, parabéns por você ter enviado a sua mensagem, por ter enviado a sua atividade. Para outra quantidade de alunos que ainda não entregou, eu vou disparar uma outra mensagem. Olha, você ainda não entregou, mas dá tempo, faltam 2 dias. Então eu estou personalizando a comunicação com você, de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua timeline aqui dentro do sistema da Unicesumar, você vai receber uma comunicação específica. Basicamente isso, né, Paulo Henrique?
Exatamente. Quem já participou dessas comunicações, seja entregando a atividade em dia, seja para usar como lembrete de que falta entregar o mapa, É isso aí. sabe muito bem como é que funciona. Você já foi aluno e você sabe que isso dá certo, né? Funciona. PH, agora eu queria entrar num outro assunto que complementa o CRM. Hoje em dia eles caminham ali de forma muito enraizada um ao outro, né, como uma engrenagem, que é o BI, que é o Business Certo. Intelligence. Então, dentro da CRMO, vocês usam também essa tecnologia? Como que ela pode ajudar os gestores na tomada de decisão? Como que é a questão da fonte de dados? Como que funciona aí dentro da prática? É muito interessante a sua pergunta. A gente utiliza o Microsoft Power BI. Os nossos clientes adoram, porque isso é uma ferramenta que auxilia muito na tomada de decisão. Nós temos alguns desdobramentos dessa ferramenta, né? Eu vou explicar duas aplicações básicas que nós fazemos dessa ferramenta. Uma é uma dashboard com o ticket médio, a quantidade de clientes, o volume de faturamento que o shopping está tendo, que é atualizado a cada 2 horas. Uhum. Então ele pode sacar o celular, ele pode acessar via notebook, ele pode acessar via tablet, via iPad, uma dashboard onde ele consegue entender esse cenário geral da promoção dele a cada 2 horas. Nós enviamos relatórios diários para os clientes, mas se ele não quiser esperar esse relatório diário, ele pode abrir o Power BI, que a gente fornece através de um link, ele vai abrir lá e vai ter tudo, é responsivo, ele clica se ele quiser saber qual que é a fatia que determinada faixa etária está contribuindo para a promoção dele, ele clica, o gráfico se ajusta ali, senão ele vai lá e clica na profissão, ou ele clica no ticket médio para entender quem é responsável, pode separar por gênero. Então, essa é uma das aplicações do Power BI hoje dentro da CRMOL. A outra é uma ferramenta muito bacana que a gente tem, que ela faz predições. Então, ele analisa baseado na campanha passada. Vou dar um exemplo aqui do Natal, né, que é a nossa maior campanha. Os shopping centers trabalham o ano inteiro para fazer o Natal deles brilharem, né, porque é uma ação que geralmente são as maiores ações dos shopping centers. Uhum. O meu cliente foi lá, fez uma ação promocional com a gente no Natal de 2018 e no Natal de 2019 ele está fazendo uma nova ação. Nós temos essa ferramenta que utiliza o mecanismo do Power BI para fazer predições. Então, ele, baseando-se na campanha anterior, baseando-se no faturamento que ele está tendo nessa campanha, ele consegue fazer uma predição. Olha, se continuar nesse ritmo, em X dias você atinge tal meta, em X dias você atinge tal valor, em X dias você atinge tal ticket médio. Então, é uma forma do cliente ter ali, essa é realmente em tempo real, ele abre, a hora que ele abrir, ele já está fazendo esse cálculo, comparando com a campanha anterior e comparando com o que ele está vivenciando na campanha hoje. Então, é uma ferramenta fantástica que pode prever ali algumas marcações. Da mesma forma que se o cliente estiver numa ascendente e estiver faturando ok, mas se ele estiver também numa descendente, o cliente já consegue ter tomada de decisão para propor um SMS marketing, atrair mais gente, criar uma regra de dobra, criar ali regras para atrair pessoas para a campanha promocional dele. O bacana é que todo esse tipo de informação, seja ela em tempo real, ou seja ela dentro daquela realidade das 2 horas que você pontuou, ela está disponível para o gestor para que ele possa tomar decisão. E quando a gente fala em tomada de decisão, nosso aluno que é de gestão comercial, ele vai lidar com tomada de decisões constantemente. E as decisões, elas precisam ser tomadas, pautadas nas informações. Então eu tenho informações que sejam consistentes para que eu possa tomar uma decisão. E muitas vezes essa decisão precisa ser rápida. Às vezes eu preciso ali analisar um cenário do ano anterior para ver como que está o comportamento agora, para que a minha decisão seja rápida, porque às vezes eu não tenho um tempo muito grande para poder ajustar o planejamento. Então nada melhor do que a tecnologia poder me fornecer essas informações para que as decisões sejam tomadas rápidas. E aí hoje em dia, quando a gente fala em BI, tá muito na moda a gente ver isso, aqueles reloginhos, né, os gráficos que aparecem nos dashboards. Tá lá em verde, significa que eu tô com a meta ok, tá em amarelo, é um ponto de atenção, em vermelho tá tudo arrebentado. Então você bate o olho dentro daquele visual para já poder tomar uma decisão. E isso, para quem é gestor, é fundamental,
Porque aí você tem já uma padronização de comunicação dos dados de uma forma que o gestor não precisa ficar interpretando, porque o software já interpretou, o software já cruzou e já trouxe isso para o gestor no formato de dashboard. É assim que funciona na CRMOL também, PH? Também. Esse tipo de avaliação, né, que é o NPS, o Network Promoter Score, você mede a saúde do seu cliente. Uhum. Então lá no verde você tem, o meu cliente, se ele está me avaliando bem, ele é um promotor da minha marca, ele é um promotor da minha empresa. Se ele está no amarelo, ele é neutro, então para ele tanto fez, tanto faz. E se ele é vermelho, ele é um detrator. Então isso faz com que nós tenhamos que cometer ações, realizar ações para tentar mudar esse cenário de detrator. O NPS ficou muito popular também agora nos últimos tempos, quando a gente fala em ações de sucesso do cliente. Né? Então nós temos N ferramentas que oferecem NPS, né? Mas basicamente todos são baseados nesse estudo que você citou aí, onde eu tenho os detratores, os promotores e o pessoal que está neutro. Então quanto maior for a gama de cada cor, mas eu tenho que me mexer para tentar mudar o cenário. Então, se eu tenho lá os promotores, eu quero ampliar a rede de promotores. Se eu tenho muita gente que é neutra, eu quero melhorar e converter esses caras para promotores. E se eu tenho muitos detratores, eu tenho que fazer ações para também converter esse cenário para uma situação de promoção. Só para materializar para você, aluno, o NPS que o PH citou, você já deve ter participado de vários. Quando você recebe uma pesquisa de satisfação como consumidor, que tem lá a nota de 0 a 10 para você escolher, né? Dentro dessa escala de 0 a 10, as notas mais altas são promotores, as notas medianas são neutras e as notas mais baixas são os detratores. E aí tem um cálculo que é feito para poder ver se está promovendo, se está denegrindo ou se está estabilizado, né, Paulo Henrique? Exatamente. Até dentro, falando aí um pouquinho de Power BI, dentro do Power BI que nós oferecemos para os clientes, nós temos lá uma dash totalmente voltada para NPS, sendo responsiva, ele consegue ali mensurar, apesar dela ser anônima, mas ele consegue entender que faixa etária está detratando, ou que faixa etária neutra, como a origem ali dos clientes que estão numa situação que não são promotores. Beleza, que legal. Inclusive, se eu não me engano, o Power BI tem uma opção de acesso gratuito. Eu não sei se é por um tempo ou por um limite de dados que você consegue inserir. Então, de repente, se você, aluno, tem interesse de investir um pouquinho mais em BI, em Business Intelligence, dá uma procurada aí, dá um Google aí, Microsoft Power BI. É uma ferramenta da própria Microsoft, muitas empresas utilizam e de repente ali, se eu não me engano, tem uma conta gratuita que você consegue utilizar, pelo menos para você testar e para você conhecer as funcionalidades dessa ferramenta. E ela é bastante útil, bastante poderosa, né, PH? Isso mesmo. Ela tem, para quem está usando o ambiente Windows, é só acessar na Microsoft Store, é rapidinho para baixar. A versão gratuita permite você criar algumas dashes, você até publicar essas dashes, mas aí tem um limite. Só para citar um outro exemplo de como o Power BI é poderoso, dentro da nossa equipe de atendimento ao cliente, nós temos as dashes de atendimento, né, com algumas métricas que a gente consegue construir a partir de planilhas de Excel. Eu consigo cruzar dados a partir de planilhas de Excel e exibir isso como uma dash responsiva para poder trabalhar ali. Olha, como é que está o atendimento, como é que está o atendimento telefônico, a gente está perdendo chamada, não está perdendo, quanto está entrando de demanda, o quanto a gente está conseguindo atender em quanto tempo. Então, é bem legal, recomendo. E para quem não está usando ambiente Windows, você consegue acessar no site da Microsoft mesmo. Eu tenho as formas ali de você interagir com o Power BI. O bacana que eu acho do BI é a possibilidade que ele te dá de você ter diversas fontes de dados. Então você não precisa necessariamente ter um sistema de informação, um sistema próprio, um ERP, nada. Você pode ter o ERP com a base de dados, tudo bonitinho lá, mas se você tem algum tipo de dado que está numa planilha de Excel, numa planilha Google e você precisa fazer o cruzamento de alguma maneira, os softwares de BI eles te dão essa possibilidade, né?
Exatamente. Não só a gente está falando de planilha, porque é uma coisa que hoje todo mundo consegue alterar, mas se você quiser fazer um script de banco de dados em SQL, você abre uma janelinha de script, busca lá os dados nas diversas origens, se for mais de um banco de dados, em vários bancos de dados, cruza tudo e exibe isso em forma de dash. É uma ferramenta fantástica. Que legal. Que legal. Meu caro, eu quero agradecer o seu bate-papo, o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que tá corridão aí para todo mundo, né? Ainda mais você também em home office, como eu também em home office, todo mundo dando o seu jeito com o apoio da tecnologia por conta desse cenário de isolamento. Quero deixar e registrar o meu agradecimento, mais uma vez também a minha admiração pelo seu trabalho e também pelo trabalho da CR Mall, que é uma empresa consolidada aqui na cidade de Maringá, referenciada no Brasil inteiro. Ah, legal. Mais uma vez quero agradecer o convite. É sempre uma honra para mim poder voltar aqui na instituição, colaborar com você, colaborar com seus alunos. E sempre que precisar, a CR Mall está à disposição para você poder fazer esse bate-papo aí sobre CRM e sobre Power BI. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que eu tive com o Paulo Henrique. Espero também que você já tenha lido todo o seu material para poder ter entendido melhor na prática o que é o software e a tecnologia de CRM. E se você tiver alguma dúvida, eu estarei inteiramente à disposição juntamente com o seu mediador. Até mais, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. EAD, o Unicentro, do meu jeito não